Olá, saudações. Meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Hoje é domingo, 19 de julho de 2020. Esse ruído que vocês estão ouvindo, fora a música de fundo, é a chuva caindo no telhado. Ontem choveu muito, hoje pela manhã choveu muito, e até agora, nesse horário que são exatamente, deixa-me ver aqui, 15 horas e 15 minutos desse domingo chuvoso. Eu estava observando aqui no computador, no YouTube, aí vi uma mensagem de uma moça, de uma jovem senhora, parece que tudo indica, é de um canal chamado Yeshua. Yeshua. É datado do dia 12 de abril de 2020. Essa transmissão era feita no dia 12 de abril de 2020. E o canal, se não estou enganado, era intitulado Yeshua. Essa transmissora, essa jovem senhora, chorava muito ao fazer aquelas declarações de que Deus havia levado ela aos infernos. Ela tinha ido fazer um passeio lá no inferno, ou tinha tido uma visão do inferno, mas não foi só visão. Jesus, ou Deus, a levaram até lá, para mostrar a esta senhora, pessoas aqui da terra, crentes, pastores, missionárias e, consequentemente, missionários, naturalmente, né? Então, ela chorava muito e dizia que não estava chorando de emoção. Ela chorava pelo que tinha visto ali no inferno. Tinha jovens cantores, tinha jovens da igreja, mas ela não disse de que igreja era. Só sei que ela falou de muitas pessoas que estavam no inferno, mas que não era nenhuma da sua igreja, eu acho, e não tinha nenhum de seus parentes lá. Tudo bem, pode ser até que isso tenha acontecido. Via as pessoas sofrendo ali no inferno em chamas, né? Mulheres de unhas pintadas, aquele esmalte vermelho, mulheres maquiadas. E Deus também mostrou para ela o trono de Satanás. O trono de Satanás. Diz que era muito alto, muito grande, entende? E ele tinha unhas pontiagudas, vermelhas, de uma aparência horrível. Essa é a aparência do diabo. Só, meu irmão, que sem querer desmerecer na irmã, nessa visão que ela teve, a Bíblia nunca falou do Satanás como sendo monstruoso. É certo que Deus comparou ele à serpente, fez uma comparação da maneira como a gente compara uma pessoa com um lobo feroz. O ser humano com um lobo feroz não quer dizer que ele tenha a aparência do lobo, não é verdade? Então a Bíblia classificou o Satanás como sendo com a aparência de um dragão, mas não que ele fosse um dragão. Satanás não é feio. Satanás nunca foi feio. Satanás sempre foi bonito. Sempre foi um anjo de luz. Antes de ser jogado aqui na terra, antes da sua rebelião, lá nos céus. Ele e seus anjos. Satanás era, na verdade, tinha o nome de Lúcifer,
quer dizer anjo de luz. E era um anjo que vivia ao lado do Senhor Deus Todo-Poderoso, de Jeová. Né? Jeová, a Bíblia diz que Jeová cobria esse Lúcifer com pedras preciosas, com roupas caríssimas. Entende? Ele era um anjo de luz. Era muito bonito, tinha de uma beleza indescritível. Então, para que o Satanás hoje seja visto como pessoas de chifre, de rabo, como sendo um ser monstruoso, de aparência horrenda, eu acho muito difícil isso ser verdade. Porque se assim fosse, Deus teria descrito Satanás como um ser assim monstruoso. Deus o descreveu como um ser diabólico, infernal, né? Comparou ele com a serpente, por ele ter falado lá no Éden, usando uma serpente, escondendo-se atrás de uma serpente para falar com a Eva, junto ou debaixo daquela árvore do bem e do mal, lá no Éden, no jardim do Éden, induzindo Eva a comer daquele fruto que Deus anteriormente havia falado para Eva e a Adão não tocarem naquela fruta, não comerem daquela fruta, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. Deus falou com a sua boca, suas palavras, para Adão e Eva. Mostrou o jardim imenso, todo tipo de fruta havia naquele jardim. E que eles podiam usufruir de tudo. Todas as frutas ali, eles podiam comer, lançar a mão, comer bastante. Menos o fruto, a fruta daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás estava vendo essas instruções que Jeová dava para o casal que ele fizera e postara ali no jardim do Éden. Só que na ausência do Senhor Deus, o Satanás aproveitou que ele também tinha liberdade até então de entrar no jardim do Éden, não era proibido. Então ele aproveitou o momento em que Eva estava sozinha, distraída, andando pelo jardim, e parara ali ao lado daquela árvore de frutos tão bonitos, tão apetitosos, apetecível. E ele via a intenção da Eva. Ele sabia que Eva estava com vontade de provar aquele fruto, imaginando como seria gostoso aquele fruto. Mas era proibido, Deus proibira, ela jamais faria isso. Mas Satanás, como se estivesse lendo os pensamentos da Eva, falou com ela através de uma serpente imensa que estava lá rodeada no pé de árvore, no pé do fruto, da árvore da vida. Aliás, da árvore do bem e do mal. Da árvore da vida não. A árvore da vida é outra história. Então, o que aconteceu? Satanás já colocaram em sua cabeça, em sua mente, em seu coração, apropriar-se do trono de Deus lá em cima nos céus. E ele só foi expulso dos céus depois da rebelião. Que Deus não ia permitir nunca que Satanás tomasse o seu reino, naturalmente, né? Então, o que aconteceu? Aí ele chegou, aproximou-se de Eva, viu que Eva estava ali sozinha, vulnerável. Adão, naturalmente, estava rodeando, passeando pelo jardim, que era extenso, grande, ou brincando talvez com um dos animais, né? Ou distraídos, se distraindo ali, que a distração deles, além de se amarem intensamente, era colher flores, brincar com os animais, coisa parecida. Aí Satanás se aproximou de Eva e perguntou a Eva se ela não tinha vontade de provar aquela fruta. É claro que Eva aqueceu. E o diabo disse, toma, prova. Quer dizer, o diabo falando na boca da serpente.
E Eva, inexperiente, não é? Mas mesmo assim podia ter imaginado o seguinte: uma cobra falando, isso deve ser artimanha diabólica. Não sei nem se nessa época a Eva conhecia o diabo para usar essa palavra diabólica. Mas, de qualquer maneira, aquilo era um mistério. Uma cobra falando. Eva não se ligou, não fez conjecturas, nem nada. E então o diabo disse que ela podia comer daquela fruta, que Deus disse que ela não comesse. A Eva disse: não, eu não vou comer, porque o Senhor Deus disse para mim e meu marido que não comêssemos dessa fruta, porque nós morreríamos. E o diabo insistiu em dizer que não era verdade. Não é verdade, Eva, você pode comer essa fruta. Deus disse aquilo, porque sabe que no dia que vocês provarem dessa fruta, vocês ficarão tão sábios, tanto quanto ele é. E Eva deixou de ouvir a voz de Deus Todo-Poderoso. Para quê? Para ouvir a voz do diabo, do Satanás. E o que aconteceu? O diabo usou a serpente para pegar aquela fruta e dar a Eva. Eva pegou a fruta, tirou a fruta. Eu acho que Eva mesmo, com a sua mão, tirou a fruta. Foi a serpente não que mordeu. Eva tirou a fruta, tirou um naco daquela fruta, se deliciou com ela, deglutiu e continuou viva. E o diabo saiu rindo. E sumiu, vitorioso, né? Porque havia enganado Eva. E Eva correu imediatamente e disse para o marido: Adão, aí contou a história, né? Adão disse: você é louca, Eva? Como é que você comeu dessa fruta que o Senhor Deus disse que não comesse? Você é louca, Eva. Você é louca. Ela disse: não seja tolo, Adão. Olha, ele não disse que se a gente comesse morreríamos? Eu comi. Olha aqui a fruta mordida. Comi um pedaço, 2, 3, que a fruta era boa, grande. E estou viva. Eu continuo viva, Adão. Então não é verdade que Deus falou. Segundo a serpente me disse. Toma, prova. Prova tu também. Adão parou, meneou a cabeça. Sei não, viu? Imaginou eu provar isso, mas eu vou contra a vontade de Deus. Mas Adão, não seja tolo, não vê que eu estou viva, que eu comi e não morri. Então não é verdade o que Deus falou. A serpente tinha razão. E Adão aqueceu e comeu da fruta. Imediatamente se desprenderam, como se tivesse desprendido dos seus olhos uma névoa, que eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha daquilo e correram para se esconder. A história é muito longa e eu já estou fugindo daquilo que eu queria falar sobre o canal Yeshua, daquela irmã que chorava muito, dizendo que Deus tinha arrebatado elas para o inferno. Se vocês realmente quiserem saber a história de Adão e Eva sobre o Jardim do Éden, vocês verifiquem na Bíblia, busquem a Bíblia, pesquisem na Bíblia, em Gênesis, logo no início, que vocês vão ver toda a história como é. Mas voltando ao assunto do canal Yeshua. A moça do canal Yeshua, muito chorosa, disse que viu lá no inferno muitos jovens. Muito jovem. Agora o que me intrigou mais não foi tanto a juventude estar no inferno, porque a juventude realmente erra, pratica o mal, se prostituem, fazem coisas erradas demais. O que mais me deixou intrigado foi ela ter dito, não foi por ter visto missionária, não foi por ter visto pastores, não foi por ter visto muitos irmãos e jovens lá no inferno. Foi ela ter dito
que viu uma grande multidão de crianças de 5 a 7 anos, 10 anos, lá no inferno, sendo todos atormentados pelos satanases. Ora, a Bíblia nos diz, falando sobre um episódio, a Bíblia Sagrada, em que Jesus estava conversando com seus discípulos, com a multidão, quando os meninos intervieram, entraram no meio deles, procurando chegar junto de Jesus, e os discípulos os repreendiam, as crianças. E Jesus, vendo que os discípulos repreendiam as crianças, disse: deixai as criancinhas vir a mim. Vejam bem, deixai as crianças vir a mim. Por quê? Porque delas é o reino de Deus. Então, se o reino de Deus já pertence às crianças, como é que essa irmã viu tantas crianças? Como é que Deus ia mostrar a essa irmã um grande número de crianças de 5 a 10 anos no inferno, se queimando, padecendo sob o poder do Satanás? A Bíblia é muito clara e explícita quando diz que Jesus disse: não as impeçais, referindo-se às crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, se o reino dos céus pertence às crianças, pessoal, impossível o inferno estar cheio de crianças. Eu acredito que, não quero desmerecer na visão que ela teve, não é? Mas, na verdade, é curioso saber isso. Que já que as crianças, se o céu pertence às crianças, como é que eles estariam no inferno? Como é que Deus ia mostrar essas crianças no inferno? É preciso rever isso, é preciso voltar e continuar com a história de que Jesus falou sobre isso. Porque, na verdade, eu, José Paulo de Barros, não acredito na condenação de uma criança. De modo algum. De modo algum. Eu não sou católico para pensar umas coisas dessas, entendeu? Porque o católico tem muitas histórias das crianças quando nascem, que se não se batizarem, o bicho-papão vem pegar, se não se batizarem, acontece isso e aquilo. As crianças pagãs não vão para o céu. Isso é uma história mentirosa. É uma história mentirosa. Entende? Porque, na verdade, o batismo ficou para os adultos. Como São João apareceu lá no Jordão, batizando as pessoas que procuravam esse tipo de batismo, nas águas. Para quê? Para arrependimento de pecados. O que é que uma criança de 5, 10 anos tem de arrepender-se, pode arrepender-se do que ela fez para se arrepender? Para procurar um batismo. Nem as crianças fazem isso. Os pais católicos é que levam essas crianças até a pia batismal nas paróquias para fazer esse batismo, para o padre batizá-las, como se elas estivessem com algum pecado. Não. O batismo com o Espírito Santo é um, e o batismo nas águas é outro. É exatamente isso, para arrependimento de pecados. Portanto, eu discordo em algumas coisas que a irmã falou, esse do canal Yeshua, eu acho que é, que crianças foram vistas no inferno. Infelizmente, eu sou forçado a não acreditar nessa história fantástica. Se eu não tivesse lido na Bíblia Sagrada, essa história de que Jesus disse que o reino dos céus já pertencia às crianças, talvez até que eu ficasse em dúvida. Mas, graças a Deus, que Deus ilumina a minha mente e pode iluminar a sua também, para aceitar a verdade verdadeira.
porque a verdade nos liberta, segundo o próprio Jesus que disse, né? Que a verdade nos libertará. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e que reflitam sobre vocês. Se quiserem fazer comentário, façam. É um direito que vocês têm. Agora façam comentários inteligentes, comentários aproveitáveis, espiritualmente aproveitáveis. Que eu vou ficar muito grato. E se vocês derem um like, eu vou ficar ainda mais grato. E se fizerem uma subscrição, subscrevam-se no meu canal, para que eu possa ter a liberdade de continuar mandando mensagens para vocês dessa natureza. Aqui fica José Paulo de Barros, o Paulo Coroa de Maceió, lembrando que hoje é domingo, 19 de julho de 2020. Ok? Que Deus os abençoe. Lembrando sim, ó, que a pandemia não acabou não. Ó, isso aqui é o quê? É o símbolo da pandemia, é o símbolo do coronavírus. É a nossa máscara protetora, a máscara que pode salvar uma vida. É? A máscara pode salvar uma vida. Então tenham cuidado, não saiam às ruas sem elas, porque na verdade as organizações mundiais de saúde nos orientam a usarmos sempre esse tipo de máscara, né? Esse tipo de máscara, ela pode salvar a tua vida e a dos teus familiares, ok? Então que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre, meus irmãos.